A paz e a graça do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia da Semana Mundial de Oração Batistas do Sétimo Dia. E hoje nós gostaríamos de interceder pelos irmãos do Canadá, do Chile, da Colômbia, da República Democrática do Congo, Cuba, República Tcheca, Equador e Egito. Serão colocados em oração todos esses irmãos nesse momento. Quero pedir à minha esposa Laís que nesse momento ore e interceda por esses irmãos, assim como muitos irmãos batistas do sétimo dia de todo o mundo estão intercedendo por eles. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai que está no céu, neste momento, Senhor, agradecemos por estarmos aqui, pela Tua proteção, pela Tua bondade com cada um de nós. Viemos, Senhor, neste momento interceder por nossos irmãos, todas as pessoas que moram nesses países, que necessitam, Senhor, da Tua presença, da Tua graça, da Tua misericórdia sobre cada um. Amém. Vem com Tua mão grandiosa, ser com cada um, abençoar e dar o alento necessário que todos eles precisam, meu Pai. Abençoa essa programação que está se iniciando, que ela possa ser abençoada e que muitas pessoas possam ser alcançadas, meu Deus. É o que pedimos e agradecemos por tudo que faz em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. E agora, nós vamos louvar o Senhor, todos os irmãos aí do outro lado da tela, juntamente com a irmã Jaiane, Laís e também o músico Naldinho, que está aqui conosco, também irão engrandecer o santo nome do Senhor. Deus seja louvado. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh.
louvado e exaltado seja o nosso Deus. Ontem estivemos meditando aqui, sobre o pedido dos discípulos a Jesus, quando eles pediram a Jesus para que os ensinasse a orar. E hoje nós vamos abrir em Lucas capítulo 11 e o verso 2, já sendo a resposta de Jesus a essa indagação, a esse pedido dos discípulos. A parte A de Lucas capítulo 11, verso 2, diz assim: Ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai Nosso. Essa expressão aqui que Jesus usou de Pai, não era então dita nas orações, ou não era presente nas orações dos judeus na época de Cristo. Jesus introduz, e principalmente nesse ensinamento da oração, essa expressão Pai. Pai nosso que estás no céu. Porque até então as pessoas se dirigiam a Deus como Senhor, como Rei. E essa era a noção cristã. Passado então muitos anos, nós podemos também continuar nesse mesmo pensamento, ou termos esse mesmo pensamento. Não creio que os discípulos aqui não soubessem orar. De fato, como a gente falou ontem, eles sabiam sim orar ao Senhor, mas eles queriam aprender. E na humildade de se dirigir a Deus, de pessoas que precisavam aprender mais sobre a oração, Deus então ensina para eles que nós devemos tratar o nosso Deus como um pai, não como alguém que seja apenas o quê? Um governante, que você não pode conversar diretamente com ele. Aqui quando Jesus diz Pai Nosso que está no céu, ele está nos ensinando o princípio da oração, que qual é? Nós podemos sim conversar diretamente com o Senhor Jesus. Ele está dizendo que a verdadeira oração deve começar com o conceito que Deus é o nosso Pai. Às vezes os conceitos que trazemos de Deus é um conceito apenas teológico, mas Deus está dizendo não, o conceito aqui não é teológico, o conceito aqui é de pessoalidade. Ele quer que a gente entenda que nós devemos se dirigir a Deus como um pai. E assim como uma criança que é dependente do pai, eu acho que é o ensinamento da dependência de Deus, como falamos também ontem, é que nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai. Assim como uma criança que está aprendendo a caminhar, uma criança que está aprendendo a engatinhar, a falar, e que depende do pai para tudo, para dar-lhe a comida, para pegar na sua mão, conduzi-lo pela rua, assim também é o nosso Deus, é o nosso Pai, e é assim como devemos tratá-lo. A oração, então, não deve ser dirigida a um chefe de departamento de investigação, nunca deverá apenas ser uma confissão dos nossos crimes. É importante, já que estamos aprendendo o verdadeiro sentido da oração durante essa semana, nós devemos entender que a oração não é apenas para pedir, mas também não é para confessar os nossos crimes, como se estivesse diante de um chefe de investigação. Nem tampouco é um apelo ao secretário do tesouro. Eu acho interessante essa alegoria, como uma espécie de, tratando Deus como uma espécie de banqueiro internacional que pode atender às nossas necessidades e suprir todos os nossos projetos financeiros, financiar todos os nossos projetos financeiros. Não. A nossa oração deve ser feita para um pai, que tem um coração de pai, um amor de pai, a força de um pai. Devemos então ouvi-lo e nos aproximar deles, como já falei, como crianças, com confiança e simplicidade, com fraqueza de criança, mostrando sempre que somos dependentes de Deus. Amém? Alguém notou que essa palavra pai, então, responde a todas as questões filosóficas
sobre a natureza de Deus, filosófica e teológica também. O Pai é uma pessoa e, portanto, devemos relacionar-nos com Ele, e é por isso, talvez, que Jesus esteja nos ensinando que devemos nos relacionar com Jesus como uma pessoa. Então, o nosso relacionamento com Ele deve ser pessoal. Amém? Então, o que é que nós podemos aprender nesse primeiro ensinamento de Jesus aqui na oração do Pai Nosso? Aprender, aliás, de alguém que é a maior autoridade na oração, que é Jesus. É que nós devemos nos direcionar a Deus, nos dirigir a Deus como os filhos. Voltar-se para Ele sempre como os filhos. Às vezes com os nossos medos, às vezes com nossas ansiedades, às vezes com as nossas necessidades. Nunca é oração até reconhecermos que estamos nos aproximando de um Pai paciente e eterno. Essa é a nossa primeira nota de uma verdadeira oração. Nunca orar de verdade é orar apenas num sentido de formalidade, num sentido de dirigir a Deus como um governador, como um chefe de departamento, como um banqueiro, como falamos. Nunca. E sim como um pai amoroso e eterno, ao qual nós dependemos constantemente dele. Essa deve ser a verdadeira oração do cristão. Que Deus nos abençoe. Gostaria de convidar você mais uma vez para que nós pudéssemos orar e finalizar essa programação com oração. Obrigado, Senhor. Obrigado porque aqui estamos nos debruçando sobre esse tema maravilhoso que é o tema da oração. Aprendendo realmente como devemos orar. E sabendo a quem de fato nós estamos orando. Nós estamos orando a um Pai amoroso, ao qual nós temos dependência e precisamos depender a cada dia. Nos ajuda, Senhor Deus, a entendermos esse relacionamento pessoal contigo e a vivermos também a cada dia por meio da oração. É isso que rogamos, Pai. Ainda colocando os irmãos, os países, suas necessidades, suas dificuldades, seja ela de missão, de evangelismo, seja ela no contexto pessoal, seja no contexto financeiro, Senhor Deus. Visita cada irmão, cada membro batista do sétimo dia em todo o mundo. E cada pessoa, Senhor Deus, que for alcançada pela missão, pelos programas dessa igreja no mundo. E que, de certa forma, nossa oração possa trazer unidade em nosso povo, unidade de visão, Senhor Deus, unidade, Senhor Deus, de desejo de avançar, ou do sonho de avançar na pregação do Evangelho e na conquista de almas para o Teu reino. É isso que nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos por terem participado desse segundo dia da nossa Semana Mundial de Oração e aguardamos você amanhã para a continuidade do terceiro tema. A graça do Senhor Jesus, o amor de nosso Deus Pai Criador, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus permaneça sobre você, sobre a sua vida e de sua igreja e de sua família, hoje e para sempre. Amém. Aleluia.